Agora nós estamos ao vivo e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, tá? Vamos chegando, deixa eu ver quem tá aqui. Fernanda Barreto, bem-vinda, sua linda. Marra, Gabinay, Eduardo, meus amores, gratidão pela presença e eu espero que essa noite as minhas palavras, os conhecimentos sejam de verdade algo que possa trazer como uma matemática perfeita para vocês, através da consciência de vocês, algo que traga um maior significado para a vida de vocês, tá? Esse trabalho, ele só existe para isso, né? Então, sejam bem-vindos, que cada palavra minha seja como a palavra da própria fonte criadora de tudo que é, trazendo algo que realmente seja importante para a humanidade, que seja realmente especial e importante para sua família, para você. Então, bem-vindos. Raquel, bem-vinda. Vão entrando. Eu vou começar essa live falando primeiro da importância, então, trazendo o tema para nós todos, a importância do mapeamento biográfico para o renascimento. Mas ele não é, o mapeamento biográfico não é importante apenas para o renascimento. Um dia ele será um curso para vocês, para quem quiser, principalmente para terapeutas, porque ele é realmente um divisor de águas, tá? Então, nenhuma pessoa, qualquer atendimento, todos os atendimentos que eu faço, eu primeiro combino com a pessoa um primeiro encontro para o mapeamento biográfico. Geralmente são 2 horas de atendimento, porque nós vamos na primeira hora e pouquinho, falar sobre a história da humanidade, nós vamos falar de muitas coisas, da história da sua própria biografia, do setênio que você está, e aí nós vamos entrar no tema, naquilo que a pessoa precisa trabalhar. Então, o mapeamento biográfico, na verdade, é um presente muito especial, um tesouro, agora para quem vai fazer o retiro de renascimento. Ele é importante e especial em todos os meus atendimentos. De forma alguma, eu me esqueço como a pessoa chegou, em que setênio ela está, em que época da vida ela está, então em que impulso natural, né? Que impulso natural ela está vivendo. Pronto, então vamos começar hoje fazendo uma oração ou ainda uma meditação. Então eu vou falar que é uma meditação. Então nós abrimos nosso coração para que as palavras não sejam só minhas palavras, mas que elas se conectem com a sua consciência, né, maior. E essa consciência seja a matemática perfeita para aquilo que eu estou falando. Que aí você, a partir de você, pode, claro, nascer algo ainda melhor do que eu falei. Tá? Eu desejo com todo o meu coração que isso aconteça dessa forma. Então, eu vou começar fazendo essa meditação. Eu agradeço profundamente, com todo o meu coração, com toda a minha vida, com toda a energia de vida e energia vital que eu tenho, essa fonte criadora de tudo que traz essa alegria, que traz sabedoria, que conversa com a minha energia, que flui através da minha energia para todos vocês e que cuida de tudo que existe e que deixa tudo ainda mais bonito, ainda mais cheio de luz, ainda mais cheio de paz, ainda mais cheio de sabedoria. Fonte criadora de tudo que é. Gratidão pelos pais de vocês, gratidão pelas mães de vocês, gratidão por todos os nossos ancestrais. Eu me sinto agora imersa num oceano de luz, porque nós escolhemos a luz da nossa mãe e a luz do nosso pai para vir para esse planeta. E aí aconteceu a força atômica do amor. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoa cada ser humano que está aqui, da cabeça aos pés, e que todas as suas células percebam e sintam
essa luz, esse amor desse momento que nós estamos vivendo agora. Com a gente, e eu não tinha feito convite para ela. Então ela está aqui, está chegando, já já ela entra comigo. Meus amores, então, a partir desse instante, nós de verdade poder ter a oportunidade de sentir que nós estamos imersos nesse oceano de luz. Nós escolhemos esses laços de luz com os nossos pais, ancestrais, com os tutores, com as pessoas que estão ao nosso entorno, que estão cuidando da gente, que estão cuidando da gente, às vezes, desde criança, desde bebês, né? Sejam bem-vindos nessa luz. Sintam que todos, sem exceção, estão vivendo aqui e agora, nesse corpo físico, sendo a luz que é. Então, é assim que eu começo. Boa noite a todos. Boa noite, Fernanda Zambelli. Boa noite, seja bem-vinda. Gratidão por estar aqui. Boa noite, gratidão. Como eu não consigo bilocar ainda, eu tive que ir até lá, Maristela, dar autorização para eu entrar e voltei correndo aqui para o meu lugar. Tá bom. Sim. Então, bem-vinda, Fernanda. Então, hoje a gente tem esse assunto maravilhoso que é o mapeamento biográfico, né? Que é algo exclusivo que a Maristela desenvolveu ao longo de mais de 20 anos de estudo. E acho que eu gostaria de começar, se você me permitir, perguntando para você como, né? Como você chegou ao mapeamento biográfico. Acho que a melhor forma de você explicar o que é você explicar como você chegou ao mapeamento biográfico, né? Isso. Muito obrigada. Então, assim, nós chegamos... Eu vou pôr meu fone. Tá bom, assim, de ouvir para vocês todos? Tá um som gostoso? Então, ok. Então, assim, como começou? Primeiro, desde que... vamos pensar assim, desde que eu fiquei grávida da Júlia, eu percebi que muitas coisas aconteciam e que não foram escolhas minhas. Muitos movimentos, muitos pensamentos, muitas emoções, elas vinham, surgiam durante a gestação e nem sempre eram escolhas minhas. Muitas vezes eu nem pensava sobre determinados assuntos. Mas também percebi que ao entrar em contato com alguns conhecimentos, como antroposofia, medicina antroposófica, eu tive clareza sobre o que estava acontecendo, sobre a ciência do início da vida, também entrando, mergulhando na ciência do início da vida, eu também percebi muitos encontros e muitas liberações. E assim como o processo terapêutico e meu processo como terapeuta foi nascendo e foi crescendo, porque eu percebia que, de certa forma, era muito pequeno eu usar determinada ferramenta sem integrar com tudo que eu já estava carregando, né? Como terapeuta mesmo. Então, aí fiz a transpessoal, aí veio as terapias sistêmicas, a formação em constelação. Vamos pensar assim, a psicologia transpessoal me mostrou como é importante a gente integrar todos os nossos conhecimentos. Como isso poderia ajudar e ajudar cada vez mais cada ser humano que chegasse até a mim. Tá, muitas dores eu percebia que é como se a gente chegasse até um ponto e ficasse, como tem um cliente lindo que fala assim, Maristela, é como se eu tivesse batido com a cara na parede ou no muro. Eu chego até um determinado lugar e fico parado ali. Eu fico parado ali. Pronto. Então, com isso me movia ainda mais. O que mais? O que mais eu posso encontrar que faça sentido na vida e no tempo que essa pessoa está vivendo? Né? Então, através das constelações, o movimento que nós entramos, que é o movimento da grande alma, daquilo que aconteceu com toda a humanidade, mas também aquilo tudo que a gente, quando modifica em nós, está modificando tudo que existe, tudo que tem nesse planeta, tudo que as pessoas podem vivenciar. Tá, então, aí nós entramos em contato quando eu percebo, entrando em contato, que algumas pessoas ainda não tinham dado aquele
salto de pensamento e emoção, salto de qualidade mesmo, de qualidade vibracional. Ainda repetiam os mesmos padrões. E geralmente a gente acreditando que a culpa era de alguém. É lógico que a gente vai se desenvolvendo e as pessoas vão falando assim: não, isso não é culpa de ninguém, isso é culpa minha. Pior, quando chega nesse ponto, a culpa é minha, muitas vezes nós ficamos bloqueados durante muito tempo. E, na verdade, não tem culpa de ninguém. E foi essa busca sem incansável, que me fez entrar em contato com alguns conhecimentos, com muitos conhecimentos, e aí trazer de uma forma delicada, amorosa, num encontro, onde nesse encontro, com certeza, as pessoas, elas sabendo da sua idade, como nasceram, em que época nasceram, em que época o mundo estava. Então, achei importantíssimo que a gente começasse a modular isso, a trazer uma forma para que pudesse acontecer com todas as pessoas que passassem por mim. E assim, foi uma grande surpresa, uma surpresa muito positiva. Eu posso dizer para vocês, e olha, eu vou falar isso com muito amor. Eu posso dizer para vocês que nunca passou uma pessoa por mim que tenha feito um mapeamento biográfico e que não tenha encontrado uma ponte para a paz, uma ponte para um amor próprio, desse amor que ama sem julgamento, desse amor que pode olhar para as sombras, que pode olhar para aquilo que não está legal, através da sua luz. Então, assim, eu percebi tem mais uma coisa. Conforme nós estamos conversando aqui, eu me lembrei que muitas vezes, estudando as 5 leis biológicas, as 5 leis do Hammer, né? Também fazia parte desse mapeamento. Principalmente como eu nasci, onde eu estava, como meus pais estavam, se eu nasci de cesariana ou de parto natural, tudo isso. Tudo isso está registrado em algum lugar. E quando a gente toma conta, quando a gente sabe, olha, como o Bert Hellinger diz, né? Quando a gente olha para aquilo como é muito, mas muito bonito, porque a gente tem a oportunidade daquele peso, daquela dor, daquela doença, ela ter um significado, ou ainda da gente dar novos significados, da gente desidentificar daquela história e poder seguir leve e livre daquilo tudo, porque a gente de verdade não sabia. Pronto, eu não sei. Fernanda, me conta um pouco se eu consegui falar o que você me perguntou. Eu acho que sim, é que é muito abrangente. É mapeamento, né, que é muito abrangente. Ele é muito profundo e muito abrangente ao mesmo tempo. Eu acho que tem um outro termo que você também usa, que é psicohistória, né, que eu acho que é importante explicar e explicar como que isso tem total relação com o mapeamento biográfico e a importância, né, dessa psicohistória que você aborda, que você traz. Né? Depois eu posso dar meu depoimento, né? Assim, como foi quando você fez o meu mapeamento biográfico? Foi incrível, né? Foi maravilhoso. Quer falar agora ou eu falo da psicohistória? Eu falo sim. Então, o mapeamento biográfico é uma exclusividade, né? É um presente que a gente que tem a oportunidade de fazer o renascimento com a Maristela recebe. Ela não faz o renascimento sem fazer o mapeamento biográfico, que leva umas 2 horas, né, Maristela? Só o mapeamento biográfico, né? Isso. Então, como ela falou para vocês, desde quando você nasceu, como nasceu, se foi amamentado, se não foi, como estavam seus pais, mas também o que seus pais estavam vivendo e o que a comunidade estava vivendo, a cidade, o país e o planeta. Exato. Eu nunca vi, assim, até onde eu conheço, eu nunca tinha visto isso ser levado em conta e colocado na balança, quando a gente olha para a nossa biografia. Mas também não só, e também não para aí de novo. Então, não só, por exemplo, quem nasceu na década de 90 durante o Plano Collor, né?
Quem está nascendo agora, acho que a Maristela vai falar mais disso, quem está nascendo agora, quem nasceu durante a pandemia, quando as famílias não podiam contar com o apoio dos seus anciãos, desculpa, né? Mas a Maristela também fala da psicohistória que vai além. Então, assim, por tantas gerações, por tantos séculos e milênios, como se comportaram os pais com seus filhos? E acho que eu não quero também tomar o que você vai falar, né, Maristela? Mas eu quero dizer, assim, que para mim foi muito rico. Eu já tinha passado por muitas abordagens, muitas ferramentas, muitas mesmo, né? Muitas, e continuo passando, continuo conhecendo muita coisa, e quanto mais eu conheço, quanto mais eu estudo, mais eu vejo a riqueza de tudo que eu pude conhecer com você, o quanto o mapeamento biográfico e a sua abordagem, tanto do Renascimento, da constelação, dos setênios da antroposofia, enriqueceu o meu trabalho com Teta, né? O meu digging é tão rico como é hoje por causa de tudo que eu aprendi com você, né? Isso é algo assim, nossa, que eu sempre faço questão de dizer, né? Quando eu estou dando aula, quando eu estou aqui junto com você nas lives. Que ótimo. Então, ó, você me trouxe duas. Não, pode falar. E quem tiver aí e que se lembrar de algo que passou e que acha importante eu falar, que já me conhece, que conhece o mapeamento biográfico, me fala. Pode escrever que a Fernanda vai me ajudar E deixem suas ver, a perguntas, né? A gente Isso, ainda vai deixa falar eu mais como funciona o atendimento, então por onde você começa o mapeamento, né? sim. Mas enfim, Então, vamos por partes. vou voltar um pouquinho para falar que então está integrado aí a medicina antroposófica, o conhecimento dos setênios, da antroposofia, que é, para mim, muito importante. Eu posso dizer que ele é fundamental, tá? Ele é fundamental. As 5 leis biológicas, a psicologia transpessoal, que eu vou olhar, assim, em que ponto a pessoa está, se ela está identificada, a gente vai encontrar, vai mapeando mesmo. Onde é que tem uma determinada postura, uma determinada crença, uma determinada ação, que a pessoa fala assim, poxa vida, é lindo, porque antes de conversar com essa pessoa, a gente está fazendo um mapeamento e ela está encontrando, sem que eu fale nada da vida dela, da biografia dela ainda. Então, vou voltar. Tem a medicina antroposófica, que traz os setênios, que traz como, né, de onde a gente vem, como a gente chega. Então, tudo isso eu trago de forma bem bonita. Qual é o impulso, né, de cada setênio? Isso. E também, assim, em que ponto nós escolhemos, né, o DNA da mãe, o DNA do pai, mas quais são os atributos divinos que você já tem, que é natural em você, o que você está despertando e lembrando agora, quais suas habilidades, seus dons. Tá, e aí a gente tem a coisa dos setênios, a importância de 0 a 7 anos, de 7 a 14, de 14 aos 21, e assim por diante. Também o espelhamento que vai acontecer a partir dos nossos. Eu sempre vou dizer assim, que a partir dos 28, 33 anos, a gente não sabe por quê, mas a gente quer fazer uma grande mudança. Tá aí. Então, isso também faz parte. E as pessoas saberem sobre isso é maravilhoso. Quando a gente sabe que tem um impulso que é natural e começa lá dos 28 anos para frente, esse impulso de alguma coisa não tá legal, eu posso estar mais pleno, eu quero estar mais pleno. E quando chega lá nos 42 anos e que começa a fazer o espelhamento lá com a sua adolescência, né? Que você começa também a encontrar, desculpa, encontrar, por exemplo, movimentos de eu quero mudar de empresa, às vezes a pessoa quer, eu quero me separar, calma. A gente fala assim, acalma um pouquinho, porque tem muitas coisas acontecendo e, na verdade, você tá só num caminho de descobrir o que faz sentido para sua vida. Tá? Então, eu estou falando da antroposofia. Falei um pouco das 5 leis biológicas, que é tudo que fica gravado enquanto a gente ainda está no processo de gestação. E tem a psicohistória, Fernanda. Tem também o Theta Healing. Com Theta, quando a gente encontra todas as raízes, onde começou, a gente consegue deixar
de forma muito linda, coerente. Então, faz sentido. Quando faz sentido, nosso inconsciente fala, uau, faz sentido. Então, agora eu posso deixar essa crença. Agora entendi. Não tem uma raiva, nem uma sensação de ter que se punir porque passou por isso ou aquilo, ou sentiu isso ou aquilo, e até mesmo de poder liberar, de fazer o trabalho de perdão, né, com os nossos pais, com as pessoas que a gente conviveu, porque a gente entendeu. É, não na cabeça só. É uma soma, é uma matemática perfeita, porque você está ouvindo aqui, mas não está ouvindo só aqui. Você está ouvindo também com o coração, e essa matemática está acontecendo. E você está liberando, se liberando e liberando algo. Né? Aí as coisas, as pessoas deixam de ter culpa. Então, eu vou falar assim: a gente primeiro vai perceber, então, na psicohistória, quanta história aconteceu, e aí a gente vai olhar e falar assim: nossa, o que os meus pais passaram, o que os meus avós passaram, quantas dores eles sentiram, quantas coisas aconteceram. E não é balela, sabe, gente? Não é mesmo. É assim, é uma sensação de liberação tão grande, porque a gente olha e fala assim, entendi. E eu entendi com o coração. Não é que as pessoas que fizeram coisas horríveis não vão pagar, né, no mundo com a lei humana, a lei de cada país, de cada cidade, né? Não, não é isso. Mas, no mínimo, a gente se libera daquela sensação de ter que ainda ter determinadas Compensar. condições, ou de compensar, ou de encontrar condições para tudo que a gente continua repetindo. É muito natural. As pessoas falam assim: nossa, Maristela, aconteceu uma coisa. É tudo muito natural. Então, a gente vai olhar para tudo que tem de dor e para todos os horrores, mas vamos pensar assim, como na transpessoal, sem precisar, a gente vai reconhecer, vai identificar e vai conseguir desidentificar, vai conseguir sair daquilo para poder construir algo diferente. E é muito lindo, porque a nossa consciência, hoje, nós temos condições de fazer grandes movimentos de qualidade vibracional, de pensamento, emoção, tudo isso. Então, eu vou voltar lá para a psicohistória um pouquinho. Por que a psicohistória é tão importante? Porque vamos pensar assim, ó, há 150 anos. Então, vamos voltar, vamos pensar só um pouquinho daqui para 3.000 anos. Muito rápido. Daqui para 3.000 anos, vamos olhar para uma semana, um mês, 3 meses atrás, 4, a guerra. Quanto tempo está acontecendo a guerra na Rússia? Então, só vocês sabem, nós sabemos. Esse impacto é grande para nós, porque nós somos, em algum lugar de luz, nós somos um. Então, a dor de um é a dor de todos. Se a gente for pensar que a gente, como irmãos, nós não gostaríamos que eles estivessem passando por tudo que estão passando. Então, nesse lugar, tem uma grande mexida com o nosso DNA, com a história de quem está engravidando agora, e eu estou falando aqui, ó, do Brasil, tá? Agora imaginem, vamos passar para um super plus, que é a força e o impacto que tem isso lá na Rússia e na Ucrânia e nos países mais próximos. Então eu tô falando assim, eu tô trazendo o que está acontecendo agora e que vai ficar um determinado registro. E quando a gente faz um mapeamento biográfico, a gente vai falar na biografia onde você nasceu, que época, que ano, né? Que setênio você está? De 0 a 7 anos? Qual a sua idade? Daqui eu tenho 42, então eu estou aí, né, fazendo um espelhamento com a minha adolescência. E a gente vai fazendo essa conversa. Tá, vamos lá para 2 anos atrás. Vamos falar da época da pandemia. Quantas gestantes, quantas pessoas quiseram tanto engravidar e engravidaram. Mas aí entrou a pandemia. E estavam naqueles 9 meses pertinho de ter seus bebês, respirando fundo, como vai ser, quem eu vou perder.
tudo isso causa um grande impacto, né? O que isso causou nesse casal, por exemplo, que não sabiam se iam poder contar com com o seu núcleo familiar. E já Por, faz parte da biografia daquele serzinho que está nascendo, né? Que é o que exato. você. É isso que eu quero dizer. Obrigada, Fê, gratidão. Então é isso mesmo. O que é que vai acontecer? E não só para essa criança, para todas as crianças que estão nascendo nessa época, mas para os pais que registraram isso. Então, olha por que eu estou falando isso. Registrou. Aí tem a segunda gestação. Então, nessa primeira, eu não pude chegar, eu não pude contar com os meus pais, eu não pude contar com a minha rede de apoio. Por que será? Porque eu tinha cuidados, né? Geralmente, quem é minha rede de apoio? Meus avós, minha mãe, meus irmãos. Mas e o perigo? Se os meus irmãos entram em contato comigo, eu tô com uma criança nova e meus irmãos estão se relacionando com os meus pais, que estão numa idade que é a idade de risco. Ficou todo mundo, que jeito? Essa mamãe se sentiu totalmente sem rede de apoio. Não pôde ter nem a pessoa para ajudar em casa, para fazer uma sopa, porque tudo era perigoso. E aí, como é que fica isso? Esse registro vai causar o quê? Então, vou falar direto o que causou, por exemplo, nessa família que engravida e eles queriam mais filhos, então vamos aproveitar, né? Esse tempo passou, graças a Deus, e agora, meio que acabando a pandemia, eles engravidaram novamente. E eles também tinham feito de tudo para engravidar antes, engravidaram depois do mapeamento, depois do renascimento, depois de passar por muitas sessões de. Muitas não tanto. Em 3 meses, ela faz telinha, em 3 meses eu engravidei. Então, tá, por que isso tudo é importante? Porque nessa segunda gestação, a primeira coisa que vem nesse mapeamento dela, o medo de ficar sozinho, o medo de ficar sozinha. E o que é, né? Vamos pensar assim, o que pode causar essa memória são os fractais que estão já criando um novo movimento, que é tá criando algo que é o mesmo que passou há poucos dias, o medo. Então, vai faltar o quê? Alguém para ajudar em casa. Mas tinha todo mundo. Mas olha que interessante, tá lá. Os fractais, essas memórias que não foram vistas ou não foram ah, por exemplo, não fez a respiração consciente de energia. Ela vai aparecer. Então, como que ela aparece? A hora que o bebê tá para nascer, tá tudo indo muito bem. A pessoa que trabalha em casa fala assim: olha, não vou poder vir mais. Não, mas na última semana eu vou ficar sem minha rede de apoio. Então, espelhou a mesma coisa. Por isso é tão importante o mapeamento. Porque nós vamos mapear o que aconteceu, tendo clareza, a gente vai ficar muito mais livre disso tudo. Então, vamos voltar só um pouquinho, Fer. Não sei se tem algo importante, mas vou lá para a psicohistória de novo. Então, vamos lá. 150 anos, as pessoas, as meninas de muitos países não eram aceitas. As mães engravidavam e às vezes tinham que deixar na rua porque não eram aceitas dentro de casa. Na Índia acontece ainda hoje isso. Na China aconteceu e ainda acontece. Então, o que isso vai mexer com toda a rede? E a hora que a gente olha para isso, a gente vê, posso confiar ou não posso confiar? A gente vai mapear de onde veio isso. Então, veio deles agora? Não, com certeza vem de uma história muito antiga. Então, 150 anos atrás, a gente pode falar, fica fácil para vocês entrar em contato com a história de vida de vocês e dos pais de vocês. Então, vamos pensar, há pouquíssimo tempo atrás, as pessoas estavam chegando no Brasil, elas não sabiam se tinham valor ou não, se tinham valor, com quem eu estou casando, de que família é essa pessoa, se ela estudou ou não, né? De que família é seu namorado, de que família é essa esposa. E aí, isso
tem a ver com uma história muito mais antiga. Então a gente olha para os pais e fala assim, como meu pai numa época dessa? Me pergunta uma coisa assim, porque por muito tempo, então vamos pensar 150 anos, as pessoas ainda tinham, como a gente pode chamar isso? Ainda pagavam um dote, né? Não era pagava, mas eles tinham um dote. Então eles davam uma quantia em dinheiro ou em terras para poder casar com aquela filha, com aquela mulher. Então, a gente precisa lembrar que hoje, quando chega aqui, né, em 2022, o que é que o meu pai e a minha mãe falaram e que eu, aos 14 anos, falei, não é possível, quero mudar tudo isso. Não é possível, meu pai e minha mãe não gostam de mim do jeito que eu sou. Não, não tem a ver com o jeito que você é, mas tem a ver com aquilo que o mapa da vida dele fez ele expressar novamente aqui, agora em 2022. Né? Que é assim, de onde é mesmo está estudando, ou o que é ter valor hoje, né? Se tem uma faculdade, se fala línguas, que escola estudou, e nada disso é de verdade o nosso grande valor. Mas tudo bem, a gente sabe que tem os lugares sociais ou da sociedade, mas se a gente sabe de verdade quem a gente lembra do valor que a gente tem, e aí a gente está corrigindo, a gente está curando de forma natural o passado. Então, para que isso tudo serve? Por que serve olhar para 150 anos? Serve para a gente entender a atitude, a ação de alguns pais, avós, bisavós. Assim, eu lembro que minha bisavó falava, não toque na goiaba. Porque eram poucas pessoas que tinham no seu quintal um pé de goiaba. Ou ainda a tangerina, só tinha nas fazendas, que era um tesouro, era um tesouro mesmo, precioso, algo que tinha ali naquele quintal, né? Que era quase uma chacrinha. Então, a gente entende o que eles passaram de fome. Então, eles passaram, por exemplo, vieram da Espanha, passaram fome nos navios, não sabiam se chegavam aqui, pegaram épocas, perderam seus filhos, irmãos, no frio da Espanha, na neve. Maristela, e aí a gente pode lembrar que não só eles passaram por isso, mas aí entra a psicohistória, e se a gente quiser falar das crenças genéticas e históricas também, como o Teta chama, né? Porque Exato. mesmo que os seus ancestrais não tenham, digamos, faz de conta que os seus ancestrais não passaram fome, Isso, nunca, né? Mas isso. eles viveram numa época em que muita Muitas gente passou pessoas fome. passaram. Isso. Isso, E isso fica impresso, né? Fica impresso na consciência coletiva e na memória celular, né? exato, no seu Então, às DNA. vezes, você pode, a gente fica ali buscando onde que começou um sentimento de rejeição, de abandono, de escassez, né? Isso, Não, de mas eu nunca fui escassez, por abandonado, exemplo. mas eu nunca fui rejeitado, mas eu nunca passei falta, eu nunca passei fome, eu nunca passei. Tá, mas e seus pais? Não, eles também não. E seus avós? Não, eles também não. Mas em que época Exato, eles viveram, né? Em que exato. lugar eles viveram? O que estava acontecendo naquele lugar, naquela época, né? Isso. E eu Então vai adoro muito além. isso. E eu adoro quando você fala isso, quando as pessoas se lembram disso, falar assim, ó. Eu conheci, minha mãe foi casada com uma pessoa muito, assim, que passou por muitas dificuldades. E aí eu me lembro dele falando assim: não pode confiar nos filhos. Os filhos vão tirar um dia, eles vão tirar tudo da gente. Não era ele falando. Não era ele falando. Era uma memória. Era a memória dos italianos, das pessoas que tiraram muitas vezes, né? A gente sabe aqui no nosso país que muitas comunidades chegaram e a comunidade italiana, por exemplo, trabalhou, conquistou as terras e os filhos muitas vezes sumiram, deixaram seus pais e levaram e venderam suas terras e levaram todo o dinheiro. E assim foi. Então, vou aproveitar esse momento para voltar ainda mais. Por que um filho faz um negócio desse? Ou para quê? Ou a gente vai falar assim, não tem desculpa, né? Não, não é uma questão de desculpa. É por isso que eu falo que o mapeamento biográfico vai ajudando a gente a mapear a história que nós vivemos, da nossa biografia, mas que reflete a história da nossa família, que vai refletir a história da humanidade.
do meio em que a gente escolheu nascer, tudo isso. Então, assim, ó, por que chegou essa memória para ele? Igualzinho você falou, Fernanda, que pode não ter passado nada disso com ele e com a família dele aqui, essa família de origem dele, né? Mas vamos voltar no tempo? Então, vamos lá. Vamos pensar assim, ó, 3.000 anos atrás. Bastante tempo. Quem assistiu o filme Gladiador deve lembrar dele aquela última cena, mas também de todo o movimento que ele faz para garantir a terra para aquela família, para garantir os grãos, e ele fala: não entregue todos os grãos, não, eu vou trabalhar, eu vou fazer outra coisa. Então, até ele fica quase como escravo, né? Porque ele está ali para lutar, mas não de vontade própria o tempo todo. Então, a gente tem a sensação de estar gravado. Meu trabalho é escravo, né? Eu trabalho e trabalho e trabalho para manter a minha família viva. Olha só, para manter os grãos, para não roubarem tudo, para eu não ter que entregar tudo. Minhas terras, meus grãos, minha mulher, meu filho como escravo, tá? Então, mas aí a gente grava essa coisa linda que ele traz, que é ele garante, né? E aí o que que fica gravado? É maravilhoso, é positivo, mas fica aí gravado uma crença de que por mais que eu faça, eu vou perder minha família. Mas ao mesmo tempo, tem esse lugar que esse ser, ele rompeu, né? Ele rompeu com o tempo da época dele e ele fala: não entrego minha mulher, não entrego os meus grãos. E eu mantenho meu filho não vira escravo. O que é romper com o tempo? Então, vamos pensar assim. Rupert Sheldrake, quando fala do 101º macaco, né? Então, ele traz que uma determinada macaca, uma determinada espécie, começou a lavar batata, não come mais batata com terra. Então, vamos falar dos seres humanos. De uma determinada época, a evolução acontece de forma tão natural e tão linda quando o amor acontece. O amor chega e a gente muda uma época. O amor chega, os pais cuidam das crianças com amor e muda-se uma época. Tenham certeza sobre isso. Quando os pais conseguem se conectar com o amor e deixar as histórias, né, desidentificar dessas histórias que foram, como podiam ser. Cada um fez o melhor que podia, mas se desidentifica e começa a criar algo novo a partir daquilo que é a tua consciência dessa época agora. Então, além da guerra, além do que aconteceu com o governo, porque é isso que é lindo, porque nós, apesar disso tudo, né, a gente tem um radar que fala: isso não me serve mais. E é isso que eu acho maravilhoso todo mundo saber. Da onde vem esse radar? Vem do lugar de onde nós viemos, de onde cada um de nós vem, né? E saber disso supera, sobrepõe todas as histórias, sobrepõe mesmo qualquer guerra, sobrepõe qualquer dor, qualquer luto, sobrepõe. Porque você é muito mais do que todas essas dores. Nós somos muito mais do que tudo isso. A gente vai sofrer, vai chorar, vai fazer de tudo para sobreviver e para mudar isso para a próxima, né? Para o próximo filho, para a próxima. É a evolução pura. Próximo grupo de seres humanos que nascem e estão prontos para viver o que é amor. Né? E estão prontos para criar com Deus alegria extra no planeta. Vou voltar lá na psicohistória de novo, tá? Vamos lá. Então, eu falei do gladiador, mas eu vou trazer para vocês o rei e a rainha. Vamos imaginar o rei e a rainha, eles chegam e dizem um para o outro: uau, você vem com o quê? Qual que ele quer dizer? Qual o seu valor? A gente já ali pode ter muitas terras, ouro, muitos escravos, mas ali, muitos países, mas ali, naquele instante, a pessoa para e fala: uau, eu só sou um monte de terras. Tudo bem. Aí tem pessoas que vão falar assim: mas para aquela época isso estava certo. Vamos brincar de não tem certo nem errado, tá? Mas tem algo que fica leve ou pesado. Tem algo que deixa você no lugar de valor ou sem valor.
E mesmo sendo a rainha ou o rei, se sentiu sem valor. Não pôde escolher o grande amor. Às vezes a rainha ouviu: ai, se você não me der um filho homem. Ou o rei ouviu: ai, se você não for capaz de me dar um filho, perdeu tudo, né? Não está garantido. E quantas vezes nasceu uma criança e a mãe, com essa criança, quis dar cabo à vida do rei, porque agora ela tinha o futuro rei nos braços, tá? Então, vamos enviar amor incondicional para todos os reis e rainhas, porque nem sempre foi assim. Tem histórias maravilhosas. Tá, mas vamos lá para o lado de fora desse reinado. Então, do lado de fora, homens muitas vezes tinham 4, 5, não sei quantas mulheres. E as mulheres tinham 10 filhos. Cada mulher, 10 filhos, 5 filhos. Até ela tinha a sensação de se era capaz ou não, se ela conseguia ter filhos. Até hoje, a gente carrega isso. Se eu sou capaz de ter filhos, eu me sinto de valor. E se eu não sou capaz, eu não me sinto de valor. Por quê? O que eu estou fazendo aqui se eu não... Não, então tem uma coisa de milhares de anos atrás, aqui, com a gente agora. Então tá. Então, essas mulheres tinham seus filhos. Eu vou falar agora de onde começa, muitas vezes, não confiar, não olhar nos olhos, né? Não olhar nos olhos dos seus pais, não olhar nos olhos dos filhos. Quando a gente olha nos olhos, a gente cria afeto, a gente cria empatia, a gente cria não, a gente é capaz de trocar amor, de dar amor e de receber amor. Então, nessa fase, nessa época, com 10 filhos que a gente tinha para trocar com os reis e rainhas, por terra, por grãos, ou para colocar os filhos para trabalharem nessa lavoura, ou nas... Eu estou falando assim, lá, 3.000 anos. Os irmãos não confiavam um no outro. Muitas vezes, um matava o outro porque ele valia mais ou valia menos. Né? Os pais, muitas vezes os filhos, acabavam com a vida dos seus pais porque eles não criaram esse vínculo, esse afeto. E aí, hoje, o que reverbera? Quando a gente olha e fala, muitas vezes eu não tenho nada para te dar. Ou, muitas vezes a gente acredita que não é capaz de amar completamente, né? Porque não é seguro. Por que não é seguro? Lógico que muitas vezes a gente tem a impressão que o amor, muitas vezes foi passado, que é uma coisa que deixa as pessoas moles, né? E quando eu chego nesse ponto do mapeamento, gente, é muito lindo. Porque as pessoas falam assim, uau, minha mãe tem essa frase, meu pai tem essa frase. Ou ainda é lindo demais quando a pessoa fala assim, mas eu tenho essa frase. Eu falo isso, mas eu falo isso. Minha mãe diz que eu falo isso desde que eu tinha 10 anos. Então, a confiança, o amor, a esperança, durante todo esse tempo, nós muitas vezes perdemos. E tem um lugar, tem um endereço de onde a gente perdeu. E o mapa vai mostrando pra gente onde é que se perdeu, onde é que eu me perdi, onde é que eu fiquei parado na história. E a gente não fica porque quer. A gente só precisa ter oportunidade. Então, quando a gente tem oportunidade, a gente vai entrar na nossa história, muitas vezes, com mais leveza, com mais clareza. E assim, é uma ponte. A hora que a gente olha para isso, às vezes a gente fala assim, tem muita gente que eu atendo e que eu não tive a oportunidade de fazer o mapeamento, porque a pessoa começou depois que eu já integrava de forma natural. Quando eu dei o nome de mapeamento, algumas pessoas disseram, Carinha, você nunca vai fazer o mapeamento comigo? Aí eu sempre digo assim, sempre fiz. Por quê? Ele não tinha nome, mas ele já existia. Porque eu nunca consegui atender ninguém sem olhar para os setênios que a pessoa está, em que fase de vida, de que família, né, de que clã essa pessoa vem. Então,
E também de olhar o que aconteceu, qual foi o choque e trauma, como nasceu. Olha, eu não me lembro, nem mesmo em 97, quando atendia só gestantes, 98, né? 98. Só gestantes, assim, que eu digo, eu encontrava com elas vinham com o laudo do médico de liberação, de fazer os exercícios na água. Eu nunca fiquei só nisso. Eu fazia uma carta contando para o bebê todas as dificuldades, tudo que eu pensava que era difícil. E aí as pessoas falam assim, mas nossa, tem tanta coisa, mas aí eu fiz a primeira carta, a segunda carta, aí eu falava assim, gente, olha, gente, 98, eu não conhecia a ciência do início da vida ainda. E eu falava para a pessoa, tudo bem, para um pouquinho, põe uma música gostosa, deixa o seu coração falar. Se fosse seu pai, se fosse seu avô, o que será que seu pai teria de medos? O que o seu avô teve de medos para ter os seus filhos? Gente, isso era um grande divisor de águas para eles, tá? Então, eu acho, Fernanda, que eu falei sobre essa ligação, aquilo que desenha o seu mapa, agora, sua biografia, porque, gente, nós somos, né? Lembra, tem a grande alma. Então, no Teta, nós aprendemos que tem né, os níveis de crença, né? Nível primário, Genético, histórico, genético, histórico, de alma. mundial. E aí eu falei, nós falamos tudo, né? Olha que Sim, lindo. sim. É isso. Anjo, nós temos só mais, acho que só mais 10 minutos, mas eu sei que ainda tem muito mais sobre o mapeamento para a gente falar. Não vai dar Sim. para a gente falar tudo hoje, mas pelo menos mais uma abordagem aqui que eu acho que a gente podia trazer. Acho que dá tempo de trazer. Quando Sim. você faz um mapeamento biográfico, acho que não é exagero falar que também é um mapeamento intuitivo, que também é um mapeamento sistêmico, que também é um mapeamento energético, que também Obrigada. é um mapeamento biológico, né? Isso. Que também é um Gratidão. mapeamento, acho que eu falei sistêmico já. Bom, É. por exemplo, pelas perguntas que você Gratidão. faz, pela sua condução do mapeamento, né, por como você começa, enfim, você pode, por exemplo, chegar a identificar que você está diante de um gemelar, ou potencialmente, provavelmente um gemelar, né? E aí você quer falar um pouquinho, Sim. desenvolver isso, por Então, exemplo? sim, pode ser. Então, assim, ó, a pessoa, conforme a gente está fazendo o mapeamento, a gente vai descobrir se é primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, se teve perdas, se a mamãe perdeu algum bebê, se teve um pequeno sangramento. Hoje mesmo foi um atendimento maravilhoso. Quando a pessoa fala assim, Maristela, mas olha, não somente eu fui gemelar, mas o meu filho, porque eu tive um pequeno sangramento, eu tive uma perda anterior. E aí, olha que coisa linda quando a gente consegue mapear isso e perceber que agora a dor, aquela dor que eu fiquei né, emaranhada e nem sabia, tinha a ver. Nossa, minha voz está sumindo. Tinha a ver com uma crença de que eu não podia viver se a outra pessoa não viveu. Ou ainda, a pessoa fez um movimento sistêmico e a pessoa ouviu assim do constelador, da consteladora. Nossa, você teve a impressão que tirou o lugar dessa pessoa. Olha que lindo, porque na verdade ninguém tira o lugar de ninguém. Bert Hellinger mesmo dizia: você toma o seu lugar sempre. E aí, se a gente for colocar no mapeamento, olha que coisa linda poder olhar que cada um tem um tempo. E aí, no mapeamento, ter essa intuição de falar qual é o tempo, né? Porque a gente não escolhe vir e às vezes a gente escolheu por um tempinho, só para. E aí a pessoa fala assim: nossa, mas eu tirei o espaço dessa pessoa. Não, esse ser tinha, igual a você, uma decisão, uma escolha. E a sua escolha foi de vir e ficar. E a escolha desse ser foi de vir de mãos dadas com você, muitas vezes, para ter uma energia suficiente, que era tudo que ele precisava e queria. Tudo que esse serzinho de luz escolheu, ficou o tempo dele, e aí a gente pode dizer:
Eu reconheço seu tempo divino. Eu reconheço o tempo que você escolheu e a sua decisão, a sua escolha. Isso é tão maravilhoso. Isso, ela falou assim, nossa, é como se eu agora não sentisse mais culpa, não sentisse mais que eu estou dando amor só para um filho e não dei para os outros filhos. Essa sensação de, vamos pensar assim, de luto, né? Ela vira amor. Por quê? Porque tudo, vamos imaginar que cada ser humano que fica aqui, o tempo que resolve, que determinou antes de vir, antes mesmo de vir, determinou ficar, é aquilo que a gente diz que é destino. Eu respeito e honro o seu destino, mas fico feliz demais por você ter vindo de mãos dadas comigo para esse tempo que eu precisava, para essa energia que eu precisava para poder ficar na Terra. Então eu agradeço. Então a culpa ali, ela descola, né? A criança pode viver por inteiro pela primeira vez. E ela às vezes tem 40 anos, né? Mas o bebezinho recebe amor incondicional no ventre, ali, como a gente aprendeu no Teta, e a pessoa pode viver. A mãe que teve as perdas também não precisa mais ficar ali na dor para sempre, né? E quem fica, pode ficar vivo, pode ficar no lugar, sabendo que não tirou o lugar de ninguém, mas que na verdade cada um tem o seu lugar. Esse ser está em algum lugar com a sua luz, podendo existir da forma que escolheu existir, né? A gente respeita o destino de cada um. É muito lindo. Pronto, não sei se eu falei do gemelar como você esperava. Sim, sim. Então, como lindo exemplo. E da mesma forma que é possível identificar isso durante o mapeamento, é possível identificar a causa raiz de Exato. uma patologia, de algo que é crônico, de Poder algo agudo, né? isso, por exemplo, não conseguir engravidar e depois do De um mapeamento engravida. transtorno. Sim, isso é clássico com você, né? Maravilhoso, é maravilhoso, porque a gente pensa assim, ó, nós vamos fazer o mapeamento, a respiração consciente, e aí a gente vai fazer um programa terapêutico, né? Nós vamos fazer um acompanhamento terapêutico. Faz um mapeamento e a pessoa engravida. Por quê? Porque ela realmente, ó, tá aqui alguém querendo ao vivo, não sei quem é, participar. Bom, então olha que coisa linda, porque na hora que eu tô fazendo o mapeamento, eu tô também, então vou falar da parte intuitiva, né? A gente vai perceber que, que chakra, que campo vibracional está faltando, se tem rachadura no campo áurico, se tem é, fragmentos de alma, se tem espíritos errantes. Olha, quanta coisa. A gente vai organizar e ajudar essa pessoa. E vai dizer, por exemplo, para uma pessoa que nasceu de cesariana, ela pode ter, né, ficou ali com choque e trauma. A gente pode fazer ajuste dos corpos. A gente, nossa, tem tanta coisa que pode ser feito quando a gente faz uma leitura intuitiva. Enquanto está fazendo o mapeamento, vem a leitura intuitiva. Então a gente vai olhar para todos os chakras, a gente vai olhar para todos os órgãos, vai fazer um reset do sistema nervoso, vai fazer a bioquímica perfeita do sistema nervoso, né, toda a bioquímica, harmonizar a bioquímica do corpo. A Bom, substituição de crenças que for necessária, né? O movimento sistêmico que for necessário, você faz tudo isso. muitas vezes a gente chega num ponto onde a gente fala assim, bom, essa crença gerou uma mutação genética. E aí, olha isso, gente. Quando a gente está fazendo esse mapeamento, a gente consegue chegar nesse ponto. E aí a gente já na hora verifica se aquilo ainda serve para essa pessoa e se a gente pode mudar essa crença. E aí a gente pode substituir o gene, né, que está ali, aquela mutação genética, que seria uma intenção de cura para aquele sistema. Né? Olha isso. Anjo, todas as idades podem fazer mapeamento biográfico? Ó, melhor a gente fazer com os pais. E aí, a partir dos seus 14 anos, aí sim é possível, dos 16, 17, 15, dá para. Mesmo assim, a gente vai fazer de acordo
com aquilo tudo que é tão importante para esse setênio. Que no caso, para esse setênio, é tão importante encontrar um lugar onde ele possa admirar o mundo, admirar as pessoas que são realmente admiráveis, né? Que mais? Então, Maristela, algumas pessoas mandaram perguntas, mas elas não aparecem para mim. Você vai tá. ter que ver o pontinho de interrogação aí na sua telinha, Sim, onde está sim. vermelhinho. Tá, então tá aqui, Juliana. Para quem quer engravidar, o ideal é fazer o mapeamento do futuro pai, da futura mãe, ou só de dois, só de um dos dois, se isso ajuda. Tá. Ó, Ótimo. meus amores, ótima pergunta. Eu sempre vou falar que nós temos livre-arbítrio. Então, muito especial se junto nessa conversa, vocês, o casal, entenderem que isso é importante para todos. E especialmente para essa criança. Por quê? Porque a gente não tem ideia. De verdade, a gente não tem clareza. A gente precisa reconhecer o que tem ali naquele campo, o que tem. E não é uma busca, uma caça às bruxas ou uma caça a quem fez algo errado. Não, é ao contrário. É para a gente realmente poder viver de forma livre. Livre, ó, livre, livre-arbítrio. A gente só pode fazer escolha quando a gente, de alguma forma, se liberou do que nem deixava a gente enxergar que aquilo estava ali, né? A gente achava que era aquilo. Não, nós somos seres livres, seres divinos, seres maravilhosos. A gente veio mesmo criar alegria extra nesse planeta. E aí, o que que impede isso? Então, para o casal, eu geralmente sugiro assim, ó, eu brinco, né? Se eu tô com uma pessoa e eu amo essa pessoa e nós queremos ter um filho, nós queremos juntar duas forças atômicas de amor. E aí vai ter a força atômica do amor, que é aquela criança que vem, aquele ser de luz lindo que vem para iluminar esse planeta. Se a gente tem a oportunidade de fazer o mapeamento, de fazer a respiração, como é que essa criança vai poder existir? Livre daquele monte de coisas que não deixava a gente enxergar a luz que a gente era. Tá? Então, com amor, com muito amor, a gente às vezes não vai bater de frente com a crença de ninguém, nem a crença religiosa. A gente vai falar assim, amor, vamos fazer um projeto amoroso? Vamos entrar em contato? A gente não lê um livro? A gente não faz um curso? Então, por que que a gente não faz algo especial para se preparar para ser pai e mãe, né? Ou mesmo se a gente já passou, já é pai e mãe. Nossa, quantas coisas eu percebi quando eu estava na minha pós-graduação lá no IPEC, com a Leila e com o Tony. Quantas coisas eu percebi que eu repetia, ou que eu não podia fazer nunca com a minha filha. Nossa, para quem ensinar isso ou aquilo, enquanto até 7 aninhos, tudo que ela precisa é brincar, e eu exigindo tanto, né? Então, de mim, porque eu achava que se eu entregasse a minha filha, teria a real importância. Ela tem porque já nasceu o que é, essa coisa linda, né? E assim todos os filhos, se a gente dá terreno fértil para a criança crescer em liberdade, como o Rudolf Steiner da antroposofia fala, ela vai criar em liberdade. Liberdade do quê? É liberdade desse monte de informação, né? Do gene que vem com um monte de informação. Esse DNA que pode, através de uma febre, queimar o que não serve mais para aquela família. Tá, eu acho que eu falei. Tá, por que que é tão importante? Vamos lá, Fernanda, veja se você pode falar desse presente que vai ser o mapeamento no retiro. Sim. Então, a gente pode fechar. Acho que eu vou te fazer só mais uma pergunta e a gente fecha, porque já está dando o nosso tempo. Quem quiser aprender mapeamento, quem quiser fazer mapeamento, tem agora uma grande oportunidade em julho, certo? Se um dia você vier a dar um treinamento, um curso de mapeamento, né, esse módulo agora de julho, acredito que vai ser talvez pré-requisito, né? Ele é pré-requisito, só um pouquinho aqui que tem uma pergunta, mas já eu respondo. Eu já vi que tem a pergunta, tá? No futuro,
se eu fizer, por exemplo, um curso só com mapeamento, vai ser pré-requisito fazer a respiração. Gente, só o Então, mapeamento, a Maristela precisa ensinar 5 leis biológicas, as leis sistêmicas, um pouco da transpessoal, né? tratamento básico ou avançado. Sim, ou talvez, né, colocar como pré-requisito, né? Eu É, tenho certeza que estou esquecendo de mais alguma coisa. Ah, sim, e base da antroposofia. Então, assim, para a ciência do início da Maristela vida. ensinar o mapeamento, né, É, é muita coisa, é. né? Você vai viver isso E no a gente retiro, tá né? pedindo há alguns anos para ela ensinar o mapeamento, assim como faz alguns anos que a gente está pedindo para ela fazer esse retiro de renascimento. Ele vai acontecer agora em julho, tá, pessoal? De 17 a 26 de julho. Poucas vagas e para os primeiros Exato. inscritos, condições muito especiais mesmo, muitos Ó, bônus para os um primeiros tempinho, inscritos. a gente vai para a Rússia, a gente vai para Irlanda, a gente vai para tudo que é lugar e a gente põe roupa, a gente cuida do que precisa cuidar. Vai ser um momento muito especial, porque a E gente, quem vai fazer? Desculpe. perdão, vai ser um momento muito especial porque nós estaremos em julho. Todo mundo fala, ai, que medo do frio. Não, tem lareira, tem fogo, tem cobertorzinho gostoso, depois vocês vão ver. O lugar é maravilhoso. E, gente, o frio não mata, mas a dor mata. O frio não mata no sentido de, ah, eu tenho minha roupinha. Vocês vão com roupas, a gente põe roupa, né? Eu não tô falando que o frio não mata quem tá na rua sem roupa, sem cobertor. Não é isso. Eu tô falando aqui, ó. Não vou deixar de fazer um movimento tão maravilhoso de renascer porque tá frio. Não, a gente vai aproveitar o máximo possível. Deixa eu ver as perguntas aqui, só um segundo. Então, aqui, ó, o mapeamento é um momento, peraí, é do momento presente para adiante. Mesmo como eu estou na meia-idade, sim, mesmo a gente estando na meia-idade, ao contrário, posso estar com 63 anos, 70, eu já fiz um mapeamento para pessoas com 80 anos e fez a diferença na vida dela. Ela vai viver para o resto da vida como a luz que é. E o que passou. Depois eu vou falar mais sobre isso. Então, aqui a Ju O está. mapeamento vai ajudar a gente a olhar com clareza, né? Olhando com clareza para toda a nossa história, toda a história da família, do clã, da sociedade, da humanidade, aí acontece isso que a Maristela fala tanto, que é tão bonito, assim, você cria daqui para frente em liberdade, né? Olha, Podendo ser é, 100% a luz que você é, né? E todo mundo que fizer o retiro vai fazer um mapeamento biográfico. então, gente, meia idade não tem amor para todo mundo. Passou dos 40 anos, eu falo que eu fico muito feliz. Dos 30, ó, passou dos 28 anos, eu fico muito feliz de fazer um mapeamento. Mas chega a 70, 80. Eu me lembro de uma colega muito querida, uma terapeuta maravilhosa. Maristela, atenda o meu pai, por favor. Por quê? Porque do dia para a noite, meu pai simplesmente baixou a cabeça e é como se ele tivesse, a partir dali, posso morrer. Um homem maravilhoso. Eu conheci esse ser humano maravilhoso desde que ele corria de manhã, que ele levava a meninada para a escola, que ele voltava e que ele, os filhos na faculdade, e os filhos casando, coisa mais linda do mundo. Uhum. E saber que esse ser humano ficou assim, gente, em 3 atendimentos, o primeiro foi o mapeamento, depois mais 2 atendimentos para a gente integrar o que ele tinha, né, o que ele entendeu, o que ele viveu. Ele entendeu o que estava acontecendo, o que aconteceu com ele com 7 anos, com 6 anos, e ele simplesmente está deslanchando. Por quê? Porque aos 60 anos, 63 anos, está pronto para viver com todo o amor e a luz que é. Só que se viveu lá na primeira infância um monte de coisas que tirou a fé dele, de ser a luz que é, a fé de ser o sábio que é como se pudesse, né? Não tem mais motivação, não tem mais impulso de vida, mas tem, porque todos nós somos feitos dessa luz, dessa consciência. E quanto mais a gente tá lá nos 50, 60, a gente mais está perto de poder viver com essa força. Fala, Fê.
Maristela, eu não sei se o Instagram pode fechar a nossa live a qualquer momento, porque nós já passamos de 1 hora, mas tem duas perguntinhas que a gente não pode deixar sem responder. Então, uma pergunta mais rápido, de quantos dias é o retiro? São 10 dias. Por que 10 dias? Porque a respiração consciente de energia, para que você passe pelo processo completo, ela exige que você respire 10 dias. Então, você já vai fazer o pacote, entende? Você vai ter oportunidade de vivenciar todo o processo da respiração consciente de energia, de fazer o renascimento completo. Né? E de mergulhar nesse movimento. Porque as primeiras respirações, a gente está aprendendo ainda a respirar. Né? Até que a gente encontre de verdade a respiração intuitiva, circular, suave, longa, como a Maristela propõe, que não é catártica, a gente sempre reforça que não é catártica, não é retraumatizante, né? Não é nada disso, ela é plenamente amorosa, mas às vezes você leva algumas respirações, algumas sessões só para chegar nessa respiração que de fato é sem esforço. E o Leonard Dior, o criador, né, da respiração consciente de energia, ele propõe que sejam pelo menos 10 dias, tá bom? A segunda, eu me dei ao direito de responder, assim, para tentar ser mais rapidinho, tá bom? E agora, a segunda pergunta eu vou passar para você, Maristela, que é assim, como se procede com filhos adotivos que não conhecem a sua história? Ah, que lindo! Não tem problema, porque o que acontece é que a gente vai falar sobre a história, o que está acontecendo, como nasceu, mesmo que a pessoa não saiba como ela nasceu. Só da gente estar junto, fazendo toda a leitura intuitiva, falando dos processos, o que está acontecendo hoje, a gente vai mostrar o espelhamento. Né? Já aconteceu comigo, de atender uma pessoa que não contou, que não falou que era adotiva. E o processo é lindo do mesmo jeito, porque a gente vai pegar os espelhamentos, vai pegar esse fractal que fica repetindo numa frase dita. E é lindo porque a gente não vai olhar para os pais que me abandonaram ou isso ou aquilo, não. É para a história da humanidade que aconteceu isso, aconteceu de novo. E aí, como é que estavam esses pais que não conseguiram, naquele momento, ficar comigo? Porque, como diz o Bert Hellinger, qualquer coisa é melhor do que esse lixo que eu sou para você. Ou seja, o potencial de dor é tão grande desse ser que qualquer coisa. Só que, geralmente, é lindo demais que, através da antroposofia, a gente sabe que a criança, o ser de luz que nasceu, ele também escolheu seus tutores. O país que vai nascer, a cidade, o grupo que vai fazer, que vai pertencer, a língua que vai falar, se vai ficar com aquela família por 15 dias, 1 ano, 1 mês, 10 anos e vai embora para outro país. Tudo isso. Tudo foi de verdade escolhido. E quando a gente olha para isso, é tão libertador, é tão maravilhoso. Tá? Teve uma pessoa que perguntou quantos dias, o que faria, como é a hospedagem. Isso eu vou pedir para que você entre no próprio Instagram. E lá tem todas as informações, tem tudo direitinho. Diz. Desculpa, no link, no perfil da Maristela, vocês têm o link para o formulário. E lá no formulário vocês têm todas as informações, tá bem? Tá, pronto. Então, assim que eu espero que eu possa terminar só isso aqui com vocês. Então, nós vamos no mapeamento, dar uma olhada na história, se liberar, porque automaticamente, ao ver, a gente se libera do passado. A gente lembra que a gente está aqui para criar algo. E para criar algo, eu preciso saber que o meu inconsciente guarda, registra determinadas coisas e não tem espaço para o novo. E quando a gente percebe que a gente não pensa daquele jeito, que a gente a gente está muito identificado naquilo tudo e que a gente pode viver diferente daquilo que nós vimos. E é a sensação mais incrível, porque você geralmente fala assim, mas eu sempre tive vontade de ter essa liberdade, tá? Então é isso. A gente nasceu livre, mas a gente não sabe disso. Eu acho que é muito importante a gente encontrar formas, né? A gente só precisa de oportunidade. Se deem oportunidade. A gente muitas vezes adoece,
fica internado e não se, né, e não tem escolha. Então, escolha cuidar de você, escolha nascer da sua própria luz, escolha deixar no passado o passado, escolha se desidentificar daquilo que não serve mais. E não é jogando, não me serve, e é assim, é como se fosse um descartar da vida. Não! A hora que a gente faz isso, a gente agradece tanto a vida. Os pais, a luz dos pais, mesmo que a história tenha sido tão desafiadora, nós vamos olhar com tanto amor para todo mundo, tá? E é lógico, saber quando eu posso ficar mais pertinho e quando eu tenho que me afastar. Até para que eu preserve, até para que eu possa amar ainda mais. Às vezes eu me afasto do que não está tão compatível, mas o amor, quando a gente descobre que o amor é natural em nós, que criar é natural em nós, isso é, assim, infinitamente maravilhoso. Vem comigo, espero vocês. Vamos, eu não sei quanto tempo, eu não sei por quanto tempo ainda vocês terão oportunidade de entrar e ter as vagas. Eu não vou abrir para um monte de gente. Esse processo é um processo que eu faço com muito amor. E eu faço questão de que ele seja desse jeito, porque é além de mim, é para toda a humanidade. Nós podemos ser mais do que, né, aquela experiência do centésimo primeiro macaco, que não come mais batata com terra. Eu digo, nós estamos aqui para viver com amor, para sermos realmente felizes, para sentir que em liberdade nós podemos criar algo. Vamos dar oportunidade para que isso aconteça, para o nosso corpo, saúde mental, física. Olha, é que eu me seguro para dizer para vocês que Leonardo Dior sempre falou que ao fazer a respiração, quando a gente amplia, a gente pensa de forma mais coerente, compatível com a vida. A gente tem vibração para criar algo que é realmente diferente e bom para ser vivido. Nós estamos aqui para isso. Vamos lá? Saúde, paz, alegria. E aí ele diz que não tem nada mais incrível, e eu também eu concordo, que é através da respiração encontrar a paz e encontrar clareza. Paz e clareza mental. E aí justifica a gente ter saúde e vibração para fazer tudo o que a gente quer e para criar tudo que a gente precisa criar nesse planeta com amor. É isso. Gratidão a todos. Boa noite. Até. Até já já. Até semana que vem. Tchau. Até, Thaís. Gratidão por todos vocês estarem aqui. Que vocês tenham uma noite maravilhosa, abençoada. Que vocês se sintam abençoados da cabeça aos pés todos os dias da vida de vocês. Que cada palavra tenha chegado no coração de vocês e que vocês possam ampliar muito mais do que eu pude ver até aqui. Até já. Pedro, eu vou precisar de você aqui. Até. Aperta o xizinho lá em cima. Aí, aí, encerrar o vídeo? Isso. Muito bom. Boa noite para todos.